E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui de novo, professor Daniel Lustosa, para falar para você dos argumentos dentro do raciocínio lógico. Vamos falar agora do método da conclusão falsa. Isso mesmo. Ah, meu Deus, esse método é um sofrimento. Esse método é regra. Como muito da lógica são regras que eu tenho que seguir para resolver as minhas questões. Lembra, nós temos 4 métodos para resolver os argumentos. Diagramas lógicos, premissa verdadeira, conclusão falsa, tabela verdade. Mas a conveniência, comodidade e efetividade, eu tenho que escolher o método correto para a minha questão. Acontece que, para usar a conclusão falsa, o que eu tenho que vislumbrar? Né? Eu vou usar quando não tiver os quantificadores lógicos. Se tivesse os quantificadores lógicos, eu usaria os diagramas. Então, não usei os diagramas. Foi quando, também vou usar quando não puder usar as premissas verdadeiras, quando eu não puder usar as premissas verdadeiras, e aí, de fato, dentro da estrutura também, quando, agora eu vou usar, quando na conclusão, presta atenção, quando na conclusão tiver uma proposição simples, uma disjunção ou um condicional. Então, não tenho quantificadores, não uso diagramas. Não posso usar as premissas, vou usar a conclusão falsa. Mas, para isso, preciso que na conclusão eu tenha uma proposição simples, uma disjunção ou um condicional. São os chamados starts do método, tá certo? Mas antes de eu falar disso, vamos falar de como proceder no método. Preste atenção, está lá o seu argumento. Você tem, na conclusão, uma proposição simples, uma disjunção, que é o conectivo ou um condicional, que é o se então. E você não pode usar as premissas verdadeiras, nem tem os quantificadores lógicos. Vai usar a conclusão falsa. Vai usar a conclusão falsa. Como você vai usar o método? Você começa da conclusão. Presta atenção no que eu estou te falando. Você começa da conclusão. E atribui o valor de falso para essa conclusão. O nome do método já está dizendo, conclusão falsa. Então você atribui o valor de falso para essa conclusão. E atribui valores para as premissas que estão ali na conclusão. Seja ela uma proposição simples, seja ela uma disjunção, seja ela um condicional. Atribui valores para as proposições que estão ali na conclusão, considerando essa conclusão falsa. Depois disso, sobe para as premissas e deixa lá elas como verdade. E vai atrás dessa verdade, tá certo? Porque a ideia lógica como um todo é a busca pela verdade. O método se chama conclusão falsa e, portanto, eu coloquei a minha conclusão como falsa. Mas quando eu subir para as minhas premissas, eu deixo elas como verdadeiras e vou atrás desses valores de verdade para essas premissas. Deixo essas premissas como verdadeiras e vou atrás desses valores de verdade para essas premissas. E aí, começo a atribuir valores às proposições que lá estão. Acabei o meu serviço. Observei que as minhas premissas se mantiveram todas verdadeiras e que a minha conclusão é falsa. Adivinha? O meu argumento é inválido. O meu argumento é inválido. Agora pense comigo. Atribuir valores às proposições que estão ali nas premissas e uma dessas premissas, pelo menos uma, e basta que uma, não precisam todas, mudou de valor. Mesmo buscando a verdade, quando eu atribuir valores, uma dessas premissas, ou pelo menos uma dessas premissas, e basta que apenas uma dessas premissas, mudou de valor e ficou falsa. De forma compulsória. Eu não busquei a premissa falsa. Não busquei a premissa falsa. Eu trabalhei com a verdade das premissas, mas uma delas mudou de valor. Tá certo? Ou pelo menos uma, e basta que uma. E aí, se isso acontecer, eu agora tenho a conclusão falsa e pelo menos uma premissa falsa. Acredite, isso faz com que o meu argumento seja válido. Isso faz com que o meu argumento seja válido. Esse é o cenário. Conclusão falsa. Premissas ficaram verdadeiras, premissas verdadeiras, conclusão falsa, argumento inválido. Agora, conclusão falsa. E uma das premissas também ficou falsa. Pelo menos uma delas. Basta que uma delas fique falsa, de forma compulsória. Conclusão falsa. Pelo menos uma premissa falsa, argumento válido. Essa é a situação. Isso é o que você vai ter que fazer. Ai, professor, isso é difícil demais. Não é. Isso são regras. Eu acabei de te falar a regra. Conclusão falsa, premissas verdadeiras, atribui valores. Ficou assim, argumento inválido. Atribuiu valores, uma das premissas mudou de valor e ficou falso. Conclusão falsa, pelo menos uma premissa falsa, argumento válido. Essa é a regra, não tem dificuldade. Você só tem que se familiarizar com a ideia e trabalhar em cima dessa ideia para a finalidade D. E aí os starts, lembra?
Achou que eu tinha esquecido, né? Esqueci não. Proposição simples, disjunção ou condicional na conclusão. Por quê? Porque esses três tipos de proposição só tem um jeito de ser falso. Proposição simples, se eu disser que é falso, acabou. Disjunção, que é o ou, só é falso se tudo for falso. E condicional, que é o se então só é falso se antecedente verdadeiro ou consequente falso. Para alguns, a Vera Fischer, para outros, como o Joe, o vai fuder. Dá no mesmo. Condicional, VF, EF. Pronto. Esse é o método. Ah, professor, vamos fazer questões disso? Sim, vamos fazer questões disso. Mas antes de fazer questões disso, deixa eu falar de um método não literal, tá certo? Um quinto método, tá? Um quinto método não literal, né? Mas que em algum momento eu posso dispor dele para resolver os meus problemas por conta de não conseguir usar os diagramas, não conseguir usar as premissas verdadeiras, não conseguir usar as tabelas verdades, desculpa, a conclusão falsa, e pela tabela verdade ser inviável. Pense bem e pode ser que isso aconteça. Diagramas lógicos não dá, premissas verdadeiras não dá, conclusão falsa não dá e a tabela verdade é inviável. O que eu vou fazer? Eu vou dispor desse método chamado método da não contradição, tá? Um método não literal, tá certo? Ó, tanto que eu coloquei, ó, usado quando não tiver como usar os outros 4 métodos literais, não é isso? Porque os métodos literais são os que nós temos dentro da literatura. Esse método nós não temos dentro da literatura. Tanto que reforcei a ideia também de que é sem garantia, tá certo? Sem garantia do resultado. Mas eficiente no ponto para a finalidade que eu preciso, beleza? Eficiente no ponto para a finalidade que eu preciso. Então, preste atenção porque esse método considera tudo verdade, premissas e conclusão. Atribui valores às proposições e se assim, a partir do que você atribuiu, com o conhecimento dos conectivos que você tem e pelos valores lógicos das proposições que você conhece, considera verdade, premissas e conclusão. Atribui valores ao seu bel prazer, tá certo? Ao seu bel prazer. Atribui valores e verifica apenas se nós não vamos ter contradição de informações, que seja uma proposição verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se isso acontecer, deu contradição, o que você fez está errado. Se isso não acontecer e as premissas se mantiverem verdadeiras e a conclusão também, há que se pensar que o que você fez está certo e aqueles valores que você atribuiu são os valores corretos ou coerentes para aquela situação. E aí você pode trabalhar a partir disso. Acredite, eu acho o pior de todos. Por quê? Porque não tem garantia. Premissas verdadeiras têm garantia, conclusão falsa tem garantia, tabela verdade é o mais garantido de todos. Diagramas lógicos, por mais que sejam aqueles desenhos chatos, eu consigo resolver sabendo as representações e trabalhando com as ideias. Aqui é sem garantia, então não é legal, tá? Mas, se precisar, eu vou ter que usar e, como eu expliquei, considera tudo verdade, atribui valores e verifica se tem contradição ou não. Se tiver contradição, o que você fez está errado, você faz como você quiser, respeita apenas os conectivos e os valores das proposições. Se tiver contradição, o que você fez está errado, se não tiver contradição, há que pensar que o que você fez está certo, e aí você segue pelo que você fez. Beleza? Vamos agora, então, para um resumo da obra. Premissas, conclusão e argumento. Um resumo da obra dentro da situação das premissas verdadeiras e da conclusão falsa. Mas para argumentos, modo geral. Aqui é um resumo dos argumentos. Premissas, conclusão, argumento. Premissa verdadeira, conclusão verdadeira, argumento válido. Premissa verdadeira, conclusão falsa, argumento inválido. Conclusão falsa, pelo menos uma premissa falsa, argumento válido. Ah, professor, é mais ou menos assim, né? Tipo, mais com mais que dá mais com menos que dá menos, e menos com menos que dá mais. É isso mesmo, tá certo? Essa é a ideia e isso é o que nós temos. Tranquilo? Então, agora que a gente já viu um pouco dessa situação para os métodos, vamos na nossa telinha lá para a gente fazer questões. O professor já falou, melhor do que falar é fazer. Lógica, matemática é prática. Então, é um pouquinho de teoria, muito de prática para fixar esse pouquinho de teoria. E segue a regra, tá certo? Segue a regra. Olha na tela, vamos lá. Diz assim, a primeira questão. Ixi, ela saiu do lugar. Voltamos à canetinha, vamos voltar na questão. Está lá. Considere as seguintes proposições para responder a questão. Se há investigação ou suspeita flagrado cometendo delito, então a punição de criminosos. Se há punição de criminosos, os níveis de violência não tendem a aumentar.
Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça com as próprias mãos. Pretendendo-se acrescentar ao conjunto de proposições P1, P2 e P3 uma nova proposição P0, de modo que o argumento formado pelas premissas P0, P1, P2 e P3, juntamente com a conclusão a população não faz justiça com as próprias mãos, constitua um argumento válido, assinale a opção que apresenta uma proposta correta de P0. Muito bem. Questão complexa, mas não é das piores. Como todas as questões não serão das piores. Vamos utilizar o quadro para a gente resolver essa questão. Eu preciso desenhar para poder fazer o nosso trabalho. Olha o quadro aqui comigo. Veja lá. Se a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então a punição de criminosos. Se há punição de criminosos, então os níveis de violência não tendem a aumentar. Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça com as próprias mãos. P1, P2 e P3. Eu quero acrescentar P0. E com P0 e a conclusão, a população não faz justiça com as próprias mãos, eu quero que este argumento seja um argumento válido. O que eu vou fazer com isso? Bom, o que eu vou fazer com isso é, pela ideia, 3 condicionais, não dá para usar premissas verdadeiras. Uma proposição simples na conclusão, dá para usar o método da conclusão falsa. Então, vou considerar minha conclusão como falsa. Venham as minhas bonitas premissas, considerando a verdade de, se não J é falso, não A é falso. Se não A é falso, P é falso. Por quê? Porque condicionais com o consequente falso obrigam o antecedente a ser falso, já que eu quero que esses condicionais sejam verdades. E aí não há falso, P falso. E aí P falso, condicional, falso. Professor, deu problema. As premissas estão todas verdadeiras e a conclusão é falsa. Muito bem, deu problema não, deu solução. Porque eu sei que quando a conclusão é falsa e pelo menos uma premissa é falsa, o argumento é válido. A questão pediu exatamente para o argumento ser válido. Então, para o argumento ser válido, se eu estou usando o método da conclusão falsa, então eu tenho que inserir agora uma premissa que fique falsa. Esse é o cenário. E essa questão é chata, mas não é das piores. Como nada é ruim em lógica. Não é das melhores, mas também não é o absurdo de ruim. Você só tem que compreender o método. Conclusão falsa, pelo menos uma premissa falsa, argumento válido. É o que a questão quer. Uma premissa, que eu incluo uma premissa que faça com que esse argumento seja válido. Essas premissas que cá estão já são verdadeiras. Eu tenho que ter pelo menos uma premissa falsa. Então eu vou buscar na alternativa aquela que seja falsa. Muito bem. E a alternativa de letra A, se me permitam, a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito. Isso é o que está aqui, ó. A investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito. E isso já é falso. Então, essa informação já é a falsa e a alternativa correta é a alternativa de letra A. Deixa eu só colocar o A minúsculo, porque o A maiúsculo está para os níveis de violência não tendem a aumentar. Letra A é a minha resposta. Tá certo? Você precisa entender o mecanismo e a regra do método. Tá certo? Não adianta sofrer, não adianta dizer que é difícil. Segue a regra. Professor, é fácil para o senhor falar, segue a regra. Não precisa ficar chateado, tá certo? Faz e refaz, faz e refaz, faz e refaz. E presta atenção no regramento do método para a finalidade que você precisa. Beleza? Olha na tela agora, vamos à próxima questão. Diz lá, se o depoente A compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado. Se o depoente B compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente B foi lavrado. Sabendo que o boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado ou o boletim de ocorrência do depoente B não foi lavrado, então conclui corretamente que, meu Deus, mais uma questão em que não dá para usar o método das premissas verdadeiras. Não tem os quantificadores lógicos. Então, eu vou ter que usar a conclusão falsa. Professor do céu. É assim, ó. Se o depoente A compareceu, então o boletim de A foi lavrado. Se o depoente B compareceu, então o boletim de B foi lavrado. O boletim de A não foi lavrado ou o boletim de B não foi lavrado.
Observe, o seu conjunto de premissas tem 2 condicionais e um ou. Não dá para usar as premissas verdadeiras. Então, eu vou ter que usar a conclusão falsa. Para usar a conclusão está no meu conjunto de alternativas. Eu tenho que procurar algo que me sirva para o uso do método da conclusão falsa. Tá certo? Dito isto, eu preciso vislumbrar que uma proposição simples, uma disjunção ou um condicional. A letra A não dá porque é um E, tá certo? Então já não me serve. Eu preciso de uma proposição simples, uma disjunção ou um condicional. As letras B e D têm proposições simples. Uma diz o depoente B não compareceu, outra diz o depoente A não compareceu. Mas se eu usar essas proposições simples, se eu achar com uma, pode ser que eu ache com outra. Não gostei. O que eu vou fazer? Vou tentar otimizar a minha vida. Vou usar a que tem o conectivo ou. E aí vou ver o que dá. Se não, depois uso a que tem o se então. E vou ver o que dá. Se não, aí eu uso as que são simples. Professor, mas não seria o caso dele usar as simples antes? Seria, eu poderia usar, tá certo? Eu poderia usar as simples, só que eu tenho que testar. E aí eu ia testar uma, ia testar duas. Então, assim, vou tentar ser proativo no ponto. E vou, inicialmente, usar a alternativa da letra C, que tem o conectivo ou. E ela diz assim, o depoente A não compareceu ou o depoente B não compareceu. Agora, de posse dessa conclusão, trabalhando o método da conclusão falsa, o ou só é falso se tudo for falso. Não há falso, não B falso. Então, A verdadeiro, B verdadeiro. Como eu trabalho pela habilidade das premissas, se o antecedente é verdadeiro, o consequente se obriga a ser verdadeiro. Então, boletim de A lavrado, boletim de B lavrado, pelos 2 condicionais. Não é isso? Antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro. Bom, se o boletim de A foi lavrado, o boletim de A não foi lavrado é falso. Se o boletim de B foi lavrado é verdadeiro, o boletim de B não foi lavrado é falso. Como aqui é um ou falso, dá falso. Opa! Conclusão falsa, uma das premissas falsa. Isso dá argumento válido. Isso dá argumento válido. Professor, estou começando a entender essa bagaça. Conclusão falsa, pelo menos uma premissa falsa, argumento válido. Mas é que a forma como a questão aborda, ela me dá muito trabalho para eu raciocinar dessa forma. Pois é, mas você está começando a pegar o mecanismo. E aí, neste caso aqui, como as premissas não me permitiam trabalhar outro método, eu vou para as alternativas, usando como conclusão e usando o método da conclusão falsa. Testo uma por uma até chegar na resposta. Por sorte, o que eu fiz na letra C já deu certo. As outras alternativas, obviamente, vão estar erradas. Está em dúvida? Acredita que não? Teste as outras alternativas. Se não der certo, pode falar comigo que a gente resolve o seu problema. Se não der certo, como, professor? Se em alguma das outras alternativas B, C ou E, você também achar que o argumento é válido. Mas preste atenção e faça direito. Não confunda as coisas e não faça errado. Belezinha? Muito bem. Vamos para a próxima. A próxima diz assim, considere as proposições P1, P2, P3 e P4 apresentadas a seguir. Se as ações de um empresário contribuem para a manutenção de certos empregos da estrutura social, então tal empresário merece receber a gratidão da sociedade. Se o empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então ocorre um escândalo no mundo empresarial. Se ocorre um escândalo no mundo empresarial, as ações do empresário contribuíram para a manutenção de certos empregos. Se o empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então ele merece receber a gratidão da sociedade. Tendo como referência essas proposições, julgue o item. O argumento formado pelas premissas P1, P2 e P3 e pela conclusão P4 é válido. É só estruturar e resolver. Na tela não dá, então vamos trabalhar no quadro para você ver. Olhe para mim. Vamos para o quadro. Agora presta atenção numa coisa legal que eu olhei aqui nesse argumento. Estava lendo ele e estava tentando conectar as informações. E estava tentando fazer uma lógica de pensamento. Mas espera lá, ocorreu um escândalo no mundo empresarial, as ações do empresário contribuíram para a manutenção de certos empregos. Não faz muito sentido. Depois disso, o empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então ele merece receber a gratidão da sociedade. Também não tem muito sentido. Se eu for tentar interpretar isso, eu vou dizer que esse argumento é inválido. Eu vou dizer que esse argumento é inválido. Mas não é a interpretação. Não é a interpretação. Tá certo? Tô com a mãozinha na cintura, né? Você tá vendo aí? Pois é. Não é a interpretação. É a técnica. É a regra. As regras existem para serem seguidas. Não faça tempestade em copo d'água. Não perca um ponto valioso e importante por querer interpretar. Eu não vou seguir regras, vou interpretar. Faz a regra. Faz o simples. Segue a regra que eu garanto que você vai acertar. Então vamos lá. Olha o que ele disse. Se as ações do empresário contribuem, então tal empresário merece receber a gratidão da sociedade. Depois diz que se o empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então
ocorre um escândalo no mundo empresarial. Depois ele diz que se ocorre um escândalo no mundo empresarial, então as ações do empresário contribuíram para a manutenção dos empregos. Conclusão P4, se o empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então ele merece receber a gratidão da sociedade. Este é o argumento. Ele diz P1, P2, P3 premissas, P4 conclusão, e ele quer saber se o argumento é válido. Condicional, 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 não dá para fazer premissas verdadeiras. Condicional, dá para fazer conclusão falsa. A verdadeiro, M falso. Estou usando o símbolo para não me preocupar com o que está escrito. Depois eu desfaço o símbolo para o que está escrito, se houver necessidade. A questão perguntou se o argumento é válido. Vejamos. A verdadeiro, M falso. A verdadeiro, M falso. Condicional, condicional, para ser verdade, antecedente verdadeiro obriga consequente a ser verdadeiro, consequente falso obriga antecedente a ser falso. Então, E é verdadeiro, C é falso. Opa, mesmo buscando a verdade, essa premissa ficou falsa. E agora, conclusão falsa. Pelo menos uma premissa falsa. Acredite, argumento válido. Nossa, professor, é só isso? Gostei de você dizer só isso. É só isso. Isso mesmo. Depois que eu entendo a estrutura e depois que eu aplico a regra, dificilmente eu vou perder uma questão. O grande lance é seguir a regra, tá certo? Se eu for querer pensar, esse argumento eu diria que ele era inválido. Nossa, ele tem atuação antieconômica. Como ele merece receber a gratidão? Pois é, não é o caso de o que eu penso para, é o caso da regra para, se ela estiver certa, o argumento ser válido. É só seguir a regra. Beleza? Vamos então à próxima questão. Já volta na tela. Diz assim, não perco meu voto. P1, não perco meu voto. Se eu votar em X, ele não for eleito e não me der um agrado antes da eleição, perderei meu voto. Se eu votar em X, ele for eleito e eu não for atingido por uma benfeitoria, que ele faça depois de eleito, perderei meu voto. Votei em X. P1, P2, P3, P4, se o candidato X me dá um agrado ou serei atingido por uma benfeitoria. A partir dessas proposições P1 a P4, da proposição C, apresentada, julgue o item. O argumento cujas premissas sejam P1, P2, P3 e P4, cuja conclusão seja C, é válido. O que você vai fazer? Regra. É mesmo? É. Na tela dá? Não. Então vem para o quadro. Acompanha comigo. Olha lá. P1, não perco meu voto. P2, se eu votar em X, vamos colocar X, né, que é bonitão. Se eu votar em X e ele não for eleito e eu for atingido por uma benfeitoria, então perderei meu voto. É isso? Se eu não for, se ele não me der um agrado, perderei meu voto. P3, se eu votar em X e ele for eleito e eu for atingido, ó, observe como a gente pode errar na falta de atenção. Aqui é não for atingido e aqui não tiver uma benfeitoria, certo? Então, perderei meu voto. A estrutura faz muita diferença e a linguagem simbólica para o que eu estou fazendo e entendendo a questão da negação, tá? Para não comprometer o meu resultado. P4, votei em X. Conclusão, fui atingido por uma benfeitoria. Não, me deu um agrado, desculpa, ou fui atingido por uma benfeitoria. Não me deu agrado, não fui atingido por uma benfeitoria. À medida do que você leu para o que está no argumento, tá certo? Então, me dará um agrado ou seria atingido por uma benfeitoria. Está cá. Está cá, para cá, o que eu vou fazer? Olha, professor, o senhor tem duas proposições simples, dá para usar o método das premissas verdadeiras, né? Considera tudo verdade e vai para a conclusão. É verdade, eu tenho duas proposições simples. Então, quando eu colocar lá, P verdadeiro, não P verdadeiro, X verdadeiro, X verdadeiro, X verdadeiro, não P verdadeiro, P falso, P falso. Aí, consequente falso obriga o antecedente a ser falso. Consequente ficou falso, obriga o antecedente a ser falso. É verdade. Agora ficou bem, ó. Qual delas é falso? O A, o B, o E, o E. Ah, professor, é por isso. Pois é. E aí, eu preciso atribuir valores a A e B, porque a minha conclusão é A e B. Eu não posso deixar sem valores. Pode até acontecer de argumentos que alguma das proposições dentro das premissas ou na conclusão fiquem sem valor. Pode acontecer. Isso não quer dizer que ele vai ser inválido. Pode acontecer. Mas nesse caso aqui, eu dependo dos valores de A e B para fechar o meu argumento.
Ih, professor, não deu. Pois é, se não deu, o que eu vou fazer? Método da conclusão falsa. Admito que a conclusão é falsa, venho às minhas premissas trabalhando pela verdade dessas queridas, atribuo valores, muitos deles já estão aí mesmo de fato, e quando que o ou é falso? O ou é falso se tudo for falso. Então, me deu um agrado, fui atingido por uma benfeitoria, falso. Não me deu um agrado verdadeiro, não fui atingido por uma benfeitoria verdadeira. Agora eu quero, olha lá, ó, tá vendo? O método da premissa verdadeira, ele está embutido no método da conclusão falsa. Não deixei de trabalhar com ele, estou seguindo pela, não é isso? Aí, agora eu continuo querendo achar os meus antecedentes falsos. E. Para o E ser falso, precisa que uma das suas parcelas seja falsa. Qual que você escolhe? O não E é falso. Beleza. Esse aqui ficou falso. Só que se não E é falso, E é verdadeiro. E no E, se tudo for verdade, acredite, ele não vai ser falso. Ele vai ser verdadeiro. E aí, opa! Antecedente verdadeiro, consequente falso? Premissa falsa. Conclusão falsa, pelo menos uma premissa falsa? Argumento válido. Professor, argumento válido. Isso mesmo. Professor, então não quero que o não E seja falso. Quero que o E seja falso. Tá bom. Então coloque o E sendo falso. E aí aqui é falso. Vamos arrumar esse falso aqui. Né? O E, esse aqui é falso. Aqui ficou verdade, como estava. Mas se o E é falso, não é verdadeiro. E agora, aqui passou a ser verdadeiro. E essa premissa ficou falsa. E aí, uma premissa falsa com a conclusão falsa, o argumento continua sendo válido. Então, por mais que eu mude um dos valores, em algum momento, uma dessas premissas vai ficar falsa. Com a conclusão falsa, e pelo menos uma premissa falsa, o argumento é válido. Você só precisa cuidar nessa dinâmica. Você só precisa cuidar nessa sistemática. E aí, ao fazer, você vai absolutamente garantir o seu resultado. Beleza? É prolixo, é redundante, mas é a frase. Se liga e segue a regra. Tranquilo? Vai para a próxima questão para você ver a regra. Olha lá. Pedro, um jovem empregado de uma empresa, ao receber a proposta de novo emprego, fez diversas reflexões que estão traduzidas nas proposições abaixo. Se eu aceitar um novo emprego, ganharei menos, mas ficarei menos tempo no trânsito. Se eu ganhar menos, consumirei menos. Se eu consumir menos, não serei feliz. Se eu ficar menos tempo no trânsito, ficarei menos estressado. Se eu ficar menos estressado, serei feliz. A partir dessas proposições, julgue os itens. É válido o argumento em que as proposições P1, P2, P3, P4, P5 são as premissas e a proposição se aceitar um novo emprego, serei feliz e não serei feliz. É a conclusão. Aí você diz assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer desta minha vida? Agora complicou de vez, professor? Não complicou, mas vamos trabalhar em prol do que precisamos fazer. E não ache que serei feliz e não serei feliz, o que é uma contradição em si, faz com que o argumento seja inválido e a questão esteja errada. Não é o caso de. Volta comigo aqui, ó, olha para mim bonitinho. O que eu já falei para você? Segue a regra. Vamos estruturar, vamos resolver. P1. Se eu aceitar um novo emprego, então ganharei menos, mas ficarei menos tempo no trânsito. Tá lá. Se eu ganhar menos, consumirei menos. Se eu consumir menos, não serei feliz. O Liz eu vou deixar feliz pelo L, tá certo? Se eu ficar menos tempo no trânsito, ficarei menos estressado. Se eu ficar menos estressado, serei feliz. Conclusão, se eu aceitar um novo emprego, então serei feliz e não serei feliz. Meu Deus, o que fazer? Simples. 5 condicionais, não dá para usar método das premissas verdadeiras, vou usar método da conclusão falsa. Considero a conclusão falsa, subo as premissas buscando a verdade. Quando que o condicional é falso, antecedente verdadeiro, consequente falso. Professor, aqui é um E, não dá para ser falso. Dá sim. Mas tem 3 formas de ser falso. Só tem uma, que é, como aqui, uma diz que é feliz, a outra não é feliz, se uma for verdadeira, a outra é falsa. Se uma for falsa, a outra é verdadeira. Só é esse jeito. Coloquei os valores, sigo para lá. Verdadeiro, lembra que eu estou buscando a verdade, não é isso?
Lembra que eu estou trabalhando em busca da verdade das premissas. Não procuro premissa falsa. Não procuro. Ela vai acontecer de forma compulsória, se o argumento for válido. A verdadeiro, L verdadeiro, não L falso. Condicional, se o antecedente é verdadeiro, o consequente é verdadeiro. É um E, só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. G verdadeiro, G verdadeiro, T verdadeiro. T verdadeiro, E verdadeiro, é um condicional, E verdadeiro, já estava. G verdadeiro, C verdadeiro, condicional, aqui deu falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Observe que mesmo buscando a verdade, compulsoriamente essa premissa ficou falsa. Conclusão falsa. Pelo menos uma premissa falsa, argumento válido. Professor, mas o senhor botou feliz verdadeiro e não feliz falso. Se o senhor trocasse, sem problema. Se eu trocasse para feliz falso e não feliz verdadeiro, feliz, não feliz verdadeiro, aqui não seria o causo, palavra errada, né? Não seria o caso desse falso, seria verdadeiro, só que feliz falso, observe, aqui ficaria falso. E aqui o argumento seria válido. Ou seja, para onde você rodar, o argumento vai ser válido. E não é o fato de ser feliz e não ser feliz, uma contradição em si, que faz a questão estar errada. Por isso que se você só pensar e não aplicar regra, você corre o risco de errar. O certo é você aplicar regras. Faz, refaz, até você chegar no resultado. Beleza? Tranquilão, né? Então, isso era o que eu tinha para apresentar para você, para que você consiga resolver as questões que acontecerem na sua prova. Tá certo? De mais a mais, segue a regra, corre para o abraço, a vaga do concurso é sua, seu sonho está começando a se realizar. Um abração, tamo junto, vamos nessa.